Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, porque em meio ao departamento de futebol e também a reestruturação da razão de ser do Internacional, as questões financeiras começam cada vez mais a aparecer, em termos não apenas de problemas, mas também de ações judiciais, e dessa vez, a exemplo do que aconteceu já nas últimas semanas, em que um empresário cobra 30 milhões de reais do Colorado, agora é Delcir Sonda, torcedor do Inter, mecenas que já foi muito parceiro da instituição. Dessa vez, cobra Delcir Sonda 4 ações na justiça que envolvem algo na casa dos 60 milhões de reais. A gente vai falar sobre todas elas, tá? Então tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, porque daí todo conteúdo novo estoura aqui no teu celular, seja em vídeo, seja em postagem ali na comunidade. O teu like é importante, o teu compartilhamento mais ainda, e se tu quiseres, entra no Clube do Ernest para poder concorrer também a prêmios toda terça, toda quinta e todo sábado, porque é importantíssimo que tu te inscreva, senão tu vai ficar de fora da possibilidade de ganhar um vale compras nas principais lojas aqui de Porto Alegre, quem sabe um jantar nos principais restaurantes, sem contar prêmios de parceiros que eu tenho também na região metropolitana. Logo, não é só sobre o Inter que a gente fala aqui, mas também sobre questões envolvendo aí parcerias e, claro, benesses para vocês, tá? Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre 4 ações que o Inter tem na justiça agora, cobradas pelo Delcir Sonda. Eu tive acesso a esses 4 processos que ainda não estão em execução, não estão também nem em trânsito em julgado, né, quando está encerrada a questão envolvendo justiça e os dois, né, tanto o denunciante quanto o denunciado, mas existe uma quantia satisfatória que o Delcir Sonda ele cobra do Internacional em processos envolvendo a compra do D'Alessandro e também empréstimos que ele, empresário e mecenas colorado, realizou na gestão do presidente Marcelo Medeiros, tá? Eu vou tentar esmiuçar muito rápido aqui, muito breve, para depois a gente falar sobre as, vamos dizer, consequências disso, tá? O Inter deve 16 milhões e 400 mil reais, pelo menos é o que pede a Icipar Empreendimentos e Participações, que é uma empresa ligada ao Delcir Sonda, por conta da compra dos direitos econômicos do D'Alessandro ainda lá em 2008. Tá? Tinha, claro, né, o apoio, como eu falei, do Delcir Sonda, que repassou 50% do crédito para essa empresa, a Icipar. Aí o Inter refinanciou essa dívida em 50 parcelas, isso em 2023, e aí o Inter pagou 5 prestações, aproximadamente 200 mil cada. As demais não foram quitadas e por isso que aí a Icipar foi para a justiça de novo. Ela está em tramitação na 14ª Vara Civil de Porto Alegre. É esse processo aqui, tá? Tem um outro processo da Displan, Assessoria em Planejamento e Gestão Comercial e Imobiliária. Essa daqui é do Delcir Sonda. O Delcir Sonda tem 99% das ações da Displan, tá? E aqui é uma causa no valor de 13,7 milhões. Isso também é referente à compra dos direitos econômicos do D'Alessandro em 2008. Teve também, mais uma vez, né, o apoio do empresário, que é, como eu disse, o proprietário da Displan, e o Inter não realizou qualquer pagamento nesse sentido. O processo está da 6ª Vara de Porto Alegre, Vara Civil de Porto Alegre. Está ajuizado agora no dia 18 de dezembro de 2025. E teve uma notificação extrajudicial ao clube em janeiro desse ano. Tem uma causa no valor de 10,3 milhões, que é um empréstimo firmado em junho de 2018,
em que o empresário ele cede para o Inter 2,6 milhões. Isso aqui, pela apuração que eu fiz, ela é para pagar a folha dos jogadores. O pagamento ele deveria ter sido efetuado até julho de 2020 e não ocorreu. E aí, então, esse processo está tramitando na terceira vara civil aqui de Porto Alegre e o pedido de suspensão ele foi protocolado em 2025, agora, né, neste mês, tá? Por uma tentativa de acordo do jurídico do Inter com a Displan, que é a empresa do Delcir Sonda. E por último, para a gente encerrar, o quarto processo, a quarta ação, é uma ação de valor de 20,1 milhões, e há um empréstimo também, no valor de 10 milhões, realizado em setembro de 2018. E este pagamento ele deveria ter sido realizado até dezembro de 2020, ou seja, um empréstimo em julho de 2020, outro empréstimo em dezembro de 2020. Em dezembro de 2018, vai lembrar, né, que o Sonda ele perdoou uma dívida de 25 milhões de reais do Internacional. E essa dívida perdoada fez com que o presidente Alessandro Barcelos, ou melhor, que o presidente Marcelo Medeiros, da época, né, não estourasse o limite da gestão temerária. Ele teria um déficit superior ao permitido pelo Profut, o Inter poderia perder o Profut e tudo mais. Não aconteceu porque o Delcir Sonda perdoou essa dívida, tá? Esse processo, ele está na sexta vara civil aqui de Porto Alegre e foi ajuizado também agora em dezembro de 2025. O que acontece? Em cima desses 60 milhões que o Inter tem, dificilmente agora, já não era quase impossível isso acontecer, o Inter fazer um superávit em 2025. O Inter já tem várias rubricas que não vai bater, e agora está tentando bater pelo menos a de venda de atletas, né, com o Ricardo Matias e com o Luiz Otávio, e a partir dessas dívidas, elas devem ter um fator importante no balanço, e principalmente, né, da demonstração do resultado do exercício no ano que vem, podendo fazer o presidente Alessandro Barcelos, daí sim, entrar com uma gestão temerária por conta da dívida, por conta do déficit. Esse déficit, ele não pode, pelo Profut, ele tem uma determinada porcentagem em cima do que o Inter fatura. Se subir, se for superior a essa porcentagem, o Inter, além de perder o Profut, pode pegar e enquadrar o presidente numa gestão temerária, e aí ele entraria com problemas junto ao CPF, ele poderia sofrer questões envolvendo impeachment e até mesmo um processo pessoal, né, na questão do nome Alessandro Barcelos e não só de instituição. Ou seja, a gente já começaria só com essa dívida aqui, porque ela tem que entrar no balanço, né, só com essa dívida com menos 60 milhões no ano agora. E aí tem que entender o que vai ser feito a partir disso. O jurídico do Internacional está tentando conversar com essas duas empresas, e principalmente com o Delcir Sonda, para que as coisas estejam um pouco menos bélicas, um pouco menos ajuizadas, né? Sem precisar de acordos por via justiça. O Inter quer fazer acordos com o Delcir Sonda, mas que já tentou várias vezes, díspidos principalmente, né? Que já tentou conversar várias vezes com o empresário, mas que não houve acordo nesse sentido. Mas o Fabrício Volkovski, ele também publica algo semelhante numa matéria do Correio do Povo, do que eu estou falando aqui, e ele tenta falar com o Delcir Sonda e é alertado que o Delcir estaria hospitalizado. E vale destacar, né, o Delcir Sonda, além de ser parceiro do Inter, ele já tem uma idade muito avançada. Na última eleição, principalmente, ganha pelo presidente Alessandro Barcelos. Quando estava o Delcir no pátio, ou até mesmo do lado do Roberto Melo, já se percebia, né, o quão debilitado ele estava de saúde. Então, também tem esse agravante aí em cima de provavelmente herdeiros ou então de algum, de repente, parente. O Delcir, ele é solteiro, ele não tem filhos, mas ele tem irmãos, né, e tem com certeza sócios junto às empresas que ele construiu aí. Tenso.
Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece também de te inscrever no canal e mais uma vez, bota o que tu acha nos comentários, porque sempre tem muito pra gente tratar do nosso Inter por aqui. O final de semana em Capão da Canoa. Tô te esperando, de repente, na beira da praia pra gente tomar uma cervejinha e conversar um pouco sobre o nosso Inter, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.